A gente abre essa edição do JBC com o 7º Fórum de Governadores do Brasil Central, que está acontecendo aqui em Goiânia. O fórum é uma oportunidade para discutir estratégias de desenvolvimento regional e para analisar possibilidades de financiamentos e investimentos nos estados participantes. Quem tem informações para a gente ao vivo, direto do fórum, é a repórter Aline Willick. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Michele. Pois é, os governadores estão aqui no Palácio Pedro Ludovico Teixeira para discutir estratégias, para pensar em formas de desenvolvimento dos estados participantes do bloco. E aqui ao meu lado eu estou com a secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão, que vai falar sobre uma reunião importante que esses governadores vão ter com a presidente Dilma Rousseff lá no Palácio da Alvorada. Nessa reunião, secretária, vai haver uma formalização de um acordo que já vinha sendo negociado há muito tempo, de alargamento da dívida dos estados. Como é que vai funcionar isso? Bom, de fato, hoje essa reunião da presidente com os 27 governadores é para validar um acordo que vinha sendo construído com o Ministério da Fazenda e os secretários de Fazenda dos 27 estados, no sentido de alongar a dívida dos estados, uma parte dessa dívida, a dívida com a União e com o BNDES, para dar um fôlego de curto prazo para os estados. Como contrapartida, serão pedidas medidas de reequilíbrio fiscal de longo prazo, contenção de despesas, para que nós possamos, nesse primeiro momento, ter, inclusive, espaço para fazer investimentos nos estados, retomar a economia e, por outro lado, continuar o ajuste que está sendo feito. Então, não é o que parece numa visão muito a priori de que seria um empurrar com a barriga a dívida. Na verdade, vai ser criado toda uma estratégia para que lá na frente o Estado tenha realmente condições, com esse fôlego que vai tomar agora, de desenvolver a economia e aí com esses ajustes fiscais, de ter condições mesmo de pagar essa dívida, não é isso? Exatamente. No primeiro momento, de fato, houve um ruído no sentido de dizer os estados gastaram muito e agora o governo federal está dando aí um perdão para os estados. De forma alguma. A ênfase é uma ênfase muito forte em controle de gastos, em reequilíbrio fiscal, mas nós mesmos, secretários de Fazenda, vimos defendendo junto ao governo federal que isso só é possível na medida em que nós tenhamos normalidade nos pagamentos e no cumprimento das obrigações que o Estado tem com a sociedade. Então, em função disso, vai ser dado esse fôlego de curto prazo, mas, acima de tudo, vai ser cobrado austeridade fiscal, responsabilidade fiscal e vão ser dados os instrumentos para que a gente persiga isso de forma concreta. Com esse alargamento da dívida e com essa retomada, vamos supor aí uma melhora do cenário nacional, o desenvolvimento crescendo, em quanto tempo a gente consegue parar de ter problemas de desenvolvimento para continuar tendo condições de pagar as dívidas? Acho que, nesse momento, assim, essa medida, esse programa, né, de refinanciamento das dívidas do Estado, de alongamento, ele vai permitir, pelo menos, que nós tenhamos normalidade. Os estados hoje, vários estados já enfrentam problemas gravíssimos, inclusive com hospitais parados, com a saúde pública, segurança, uma série de situações muito complicadas, funcionários públicos recebendo atrasado. Então, nós, com esse primeiro pacote, a gente consegue devolver a normalidade para os estados. E isso, claro, demora um tempo, ou seja, é aprovado o programa agora, isso tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, os frutos dessa negociação, eles vão começar a vir no segundo semestre. A partir daí, eu não tenho dúvida que a gente começa a ter uma economia já respirando. A gente tem defendido isso junto ao governo federal, não há superação dessa crise sem a superação da crise dos estados. E, à medida em que, no segundo semestre, os estados tenham esse fôlego, tenham os tesouros com alguma capacidade de investir, novos empréstimos também virão, tenho certeza que a economia começa a reagir. Essa questão dos novos empréstimos é bem importante, né? O BNDES está aqui reunido com os governadores. Com esse novo fôlego, a gente passa a conseguir ter novos empréstimos para conseguir investir dentro do Estado, né? Sim, porque com o alongamento também abre-se um espaço fiscal maior para os estados. O ministro da Fazenda já anunciou, e acredito que a presidente hoje vai referendar isso, que ele pretende liberar aí cerca de 20 bilhões de reais para os estados, e isso certamente também injeta recursos na economia e permite que a gente comece aí uma atividade de recuperação. Muito obrigada pela sua participação, secretária. Boa sorte lá em Brasília com as negociações. Muito obrigada, boa tarde a todos. Então é isso, os governadores estão tentando aí batalhar desenvolvimento, sair da crise e mais tarde, daqui a pouquinho ainda na edição
do JBC, eu volto para dar mais detalhes de como é que foi uma coletiva de imprensa que aconteceu hoje cedo aqui no Palácio, onde foram tratados vários assuntos. Tá certo, Aline. Obrigada pelas informações e até daqui a pouco, então.